Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos a pouco mais de 40 dias para as eleições. Em 7 de outubro, a população brasileira vai às urnas escolher seus novos representantes. A TV Norte e as rádios Voz News e Alternativa FM receberam em seus estúdios o candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia. Acompanhe a entrevista. Visitando Januária, nesta manhã de quinta-feira, o candidato ao governo de Minas, senador Antônio Augusto Anastasia, está aqui para conversar um pouquinho com a gente, da TV Norte e também das rádios Voz News e Alternativa FM. Senador, candidato ao governo de Minas, retornar essa região do norte de Minas, como é que é para o senhor, que conhece bem essa terra? Bem, Pablo, em primeiro lugar eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui falando para a TV Norte, para as rádios Voz News e Alternativa, muito tradicionais na região, e quero dizer que é um prazer voltar uma vez mais a Januária. E na realidade o norte é uma região muito querida, porque eu sei que é uma região muito necessitada. E já estive aqui tantas vezes, e eu quero dizer que agora é nessa caminhada também ao governo do estado, fiz questão de estar aqui, conversei com a colônia de pescadores, visitei Brejo do Amparo, que aliás aí eu não conhecia, gostei muito do terno das ciganas, conversei com aquelas senhoras, vi produção de cachaça da melhor qualidade, fui à beira do Rio São Francisco, testemunhei de fato a grave situação que o rio se encontra, e apesar da beleza da praia, mas nós sabemos que ele é um rio que está sofrendo muito. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui para conversarmos. O senhor foi governador de Minas no período de 2010 a 2014. E por que retornar novamente ser candidato ao estado de Minas Gerais? Bem, Pablo, a sua pergunta é muito boa, porque, como todos sabem, no primeiro momento não era a minha intenção candidatar ao governo, na medida que estou no meio do mandato do Senado da República, onde os mineiros me elegeram com uma votação tão expressiva. Mas a situação de Minas hoje é péssima, e eu falo isso com muita tristeza. Os professores não recebem salário, os prefeitos não estão recebendo as verbas constitucionais que têm direito, atraso no pagamento dos fornecedores, um desânimo generalizado, as empresas não querem vir para Minas Gerais. Então é aquele caso de uma casa que você deixou arrumada e quando você 4 anos depois viajou e volta e vê aquela casa destruída, erva daninha, móveis quebrados, a parede pichada. Então o meu dever cívico de responsabilidade me chamou. Conversei com muitas lideranças políticas, empresariais, da sociedade civil e sempre houve esse apelo para eu voltar, não como salvação, porque isso não existe, mas liderando com a experiência que tenho de 35 anos na administração pública e já tendo enfrentado uma crise parecida com essa em 2003, menor que essa, mas parecida, e conseguimos superar a crise, nós vamos trabalhar, se eleitos, para que Minas Gerais possa ser reconstruída. Vou fazer uma pergunta aqui, senador Antônio Anastasia, candidato ao governo de Minas, uma pergunta que vem do nosso diretor. O Otorino está vindo a caminho de Januária depois de ter participado no congresso da ABERT em Brasília, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, e ele fez um apontamento muito importante. No seu governo, um grande marco foi o projeto Caminhos de Minas. E aqui em nossa região, é uma necessidade, a nossa região sente muita falta de muitas rodovias sem a pavimentação. Eu posso até citar aqui uns exemplos, né, citados também pelo Otorino, Itacarambiamanga, Pedras de Maria da Cruz até São Francisco, Januária, a Chapada Gaúcha. O senhor pretende retomar esse projeto? Bem, Pablo, eu sou um candidato falando sempre a realidade que nós temos. Nós temos hoje em Minas um quadro difícil. É um quadro que eu tenho uma primeira prioridade. Qual é? Colocar as finanças de Minas em ordem. E para isso, o sintoma de colocar em ordem é pagar o funcionalismo em dia e conseguir passar os recursos para as prefeituras. Porque dinheiro para a prefeitura é muito importante, porque com esse dinheiro o prefeito paga a saúde do município. Senão não tem saúde para as pessoas. Colocando a casa em ordem, aí sim, nós vamos avançar. E vamos avançar na infraestrutura, que é tão importante. No nosso tempo, nós fizemos estradas na região. Nós fizemos a estrada para Bonito de Minas, para Cônego Marinho, a estrada que atendeu Chapada Gaúcha. E eu sei da necessidade do asfaltamento da 479, que vai encurtar o caminho entre Januária e Brasília em quase 200 quilômetros. Uma estrada economicamente muito importante. Então é claro que isso estará nas nossas prioridades também, depois de colocada a casa em ordem. Mas eu quero dizer que vamos fazer um outro esforço. Paralelamente ao esforço nosso mineiro, nós vamos apresentar ao governo federal também uma conta. Minas Gerais, durante 30 anos, não teve benefícios da União. E eu acho que agora pode haver um governo convergente, um governo federal e um governo estadual alinhados, e de tal modo que o governo federal venha, com recursos que tem, que são expressivos, nos ajudar.
E nessa ajuda, algumas estradas importantes podem ser feitas com recursos federais. E eu sei da prioridade absoluta dessa. Para finalizar, candidato, nós estamos num tempo de crise, o senhor citou há pouco, a população ainda muito sem acreditar, sem muita esperança. Mas que mensagem o senhor deixa, falando diretamente ao eleitorado de Januária, da nossa região do norte de Minas? Exatamente a mensagem da esperança, porque se a pessoa perde a esperança, perdeu tudo. Nós humanos, nós temos isso que Deus nos deu, a fé, a disposição e sempre a esperança. Claro que a situação hoje não é boa, as pessoas estão desacreditadas da política, desacreditadas das eleições, mas tente participar. O eleitor tem uma arma na sua mão, que é o voto. Ele deve escolher de maneira totalmente independente, autônomo, o seu voto, escolher o melhor, de acordo com o seu conceito. Que esse melhor é obrigado a trabalhar e trabalhar muito, com correção, com empenho e com dedicação para devolver ao povo aquilo que o povo arrecada como tributos nos serviços públicos, da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública. Então, quero pedir essa esperança. E nessa avaliação, eu quero lembrar todos que o meu trabalho é pela reconstrução de Minas Gerais. Eu acho que Minas não pode ficar na situação que está, uma situação de decadência, de apatia. Temos de voltar aos tempos antigos. Estradas, escolas reformadas, vinda de empresas que hoje, lamentavelmente, não estamos tendo mais isso no nosso estado. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela visita, esperamos mais vezes. Muito obrigado, Pablo, agradeço muito e dou um abraço muito especial a todos que nos assistem pela TV Norte e nos escutam pela Rádio Voz News e pela Alternativa. Muito obrigado. Muito bem, hoje uma entrevista com o candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia, senador, e que busca o pleito nas próximas eleições. As nossas emissoras farão entrevistas com todos os candidatos ao governo do estado que nos visitarem.